Honra, uma lei espiritual. E parece que esse negócio de honra cada vez mais tem saído do tema. Infelizmente, tenho mesmo que perdido a visão em relação, e principalmente ao Senhor nosso Deus. Que o Senhor, meu amado amigo Espírito Santo, possa falar-nos ao nosso coração, não somente ao seu, mas a todos os que estão aqui em nome de Jesus. Boa noite, povo de Deus. Em nome de Jesus. Coloque a mão no seu coração, diga: Pai, em nome de Jesus, aguça a minha fé. Se for necessário, corrija-me. Se for preciso, disciplina-me. Mas principalmente, fala comigo, Senhor. Ilumine os olhos meu espiritual. Usa o teu servo, que não seja ele, mas o Espírito Santo, que fale ao meu coração, em nome de Jesus. Faz a tua oração então. Pai, graças te damos, ó Deus, por estarmos aqui nesta noite de Santa Ceia. E nós te pedimos, ó Deus, que nesta ceia, meu Deus, fala conosco nesta noite. Repreende, ó Deus, todo o principado e potestade, todo o levante do inimigo. E que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual ela está sendo enviada. É o que nós a ti te pedimos, meu Deus, em nome de Jesus. E você que crê, aplauda Jesus bem forte. Então, bem, meus amados, aqui nós temos, aqui na nossa apostila nós temos: Deus, honrar é mais importante que ofertar. Deus, honrar é mais importante que ofertar. Bem, a primeira coisa que nós já aprendemos, que não adianta você trazer o dinheiro do mundo inteiro e você simplesmente decidir colocar sobre o altar. Nós sabemos, biblicamente falando, que o nosso Deus não se vende e nem se negocia. A Bíblia Sagrada diz, está escrito, que tudo que nós adquirimos única e exclusivamente pela fé. Podemos dizermos então que a fé é a moeda de Deus. Repito, a fé é a moeda de Deus. E esta fé nós adquirimos de forma gratuita. Como? Assim como você está agora, ouvindo a sua palavra. Uma vez que nós entendamos no nosso coração que os milagres que nós alcançamos de Deus não se trata de quanto custa, ou quanto eu tenho que pagar, mas se trata em relação à fé. A Bíblia diz que uma mulher do fluxo de sangue foi curada, e Jesus atribuiu a sua cura à sua fé. A Bíblia diz que a filha de Jairo, trazida da morte à vida, a Bíblia diz que o mesmo Senhor Jesus atribuiu da morte à vida a sua fé. A Bíblia diz que ainda que estivesse morto, em caso de Lázaro, e a todos os que nele crê, a Bíblia diz, ainda viverá. É impressionante como nós sabemos que a fé é a moeda de Deus. Não é uma moeda de troca, não é uma moeda de troca, mas é uma forma de gratidão. Gratidão por quê? Porque nós decidimos crermos em um Deus que os nossos olhos não podem ver e as nossas mãos não podem apalpar. Por conta disso, a Bíblia diz que por meio da fé, através da fé, Deus tem a mim, a você, a nós nos honrarmos. Olha que coisa boa. O que é mais interessante é que esta fé, todos nós já recebemos da parte do Pai. Você tem fé. Sabe essa luta que você está passando? Ah, eu sei sim, profeta, sou consciente dela. Pois é, você tem fé para vencê-la. Não tenho não, senhor. Ah, mas se eu tivesse, eu já tinha vencido. Calma. O que está faltando nessa área são instruções específicas, porque fé você já tem. A Bíblia diz que Deus já nos deu uma medida de fé, uma medida. Mas cabe a mim se eu irei acrescentar a esta medida o conhecimento em determinadas áreas específicas, para que eu possa então, por meio da fé, receber o meu milagre, receber a minha vitória.
O que está faltando, na verdade, é exatamente isso. Está faltando uma orientação, um aconselhamento, uma instrução, um adquirido conhecimento de forma específica, para que você possa, então, por meio da fé que Deus já colocou no teu coração, porque está escrito no livro de Romanos, em que o Senhor nosso Deus já nos deu uma medida de fé. Biblicamente falando, nós sabemos que não é certo pedirmos a Deus fé. Senhor, o Senhor pode me dar fé? Não, não faça isto. Deus não irá ouvir esta oração e nem irá lhe responder. Porque a Bíblia Sagrada diz que Deus já nos deu uma medida de fé. Mas é bíblico que nós peçamos ao Senhor que acrescente a nossa fé. Esse acrescentar é como se você estivesse colocando ingredientes dentro dela. E quais são os ingredientes necessários para que a minha fé cresça? O conhecimento único e exclusivamente da sua palavra. Mas não é de forma aleatória, de forma sem saber para que direção tomar. Eu nunca esqueço, em Nova Metrópole, de uma obreira. Ela chegou até mim e contou a situação que estava passando. Eu então a orientei e aconselhei conforme estou fazendo aqui pelo Espírito Santo. Glória a Deus. Terminou então, ela era tia da escolinha, e a escolinha ficava na parte de cima da igreja e o escritório também. E aí então ela saiu do escritório, e ela então foi esperar para que o culto começasse, para que as crianças pudessem vir. Enquanto isto, eu senti no coração de sair do escritório. E quando eu saí do escritório, eu a vi lendo um livro. E quando ela lia aquele livro, eu passei, dei uma olhada, eu fui então, retornei e disse: irmã, me diga uma coisa. A senhora acabou de pedir conselhos acerca dessa determinada área, não foi? Foi sim. Pois é. Pois deixa eu dizer uma coisa. O livro que a senhora está lendo é um ótimo livro. Eu já li esse livro. É excelente, é maravilhoso. Olha, nossa, glória a Deus. Mas esse não é o momento. Seria melhor que a senhora procurasse, em nome do Senhor Jesus, adquirir conhecimento nessa determinada área em que a senhora está precisando, para que a senhora possa colocar para dentro o conhecimento, para que a senhora saiba como agir, como se portar e como se portar diante dessa situação. O que eu estou lhe dizendo é exatamente isto. Então, em nome do Senhor Jesus de Nazaré, por mais dinheiro que se tenha, por mais que se traga o quanto trouxer, não importa. Deus não se vende por dinheiro e não se negocia. Por isso que o título é: Deus, honrar é mais importante que ofertar. Aí nós aprendemos em 1 Samuel 2,30: honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. Não que Deus queira isso. Deus não nos quer nos desprezar. Deus não nos quer nos rejeitar. Não tem lógica. Pare para pensar. Por que Deus iria agora me rejeitar, te rejeitar, nos rejeitar, se Ele pagou um preço tão alto? Lembre-se que a Bíblia Sagrada diz que não foi Adão que foi em busca de Deus quando passou a mão pelos pés. Foi Deus quem foi em busca de Adão. Se fosse Deus que quisesse nos rejeitar, nos desprezar, nos colocar de lado, então nós entendemos que Deus não teria se importado com Adão. Você lembra de Adão e Eva? Pois é, a Bíblia diz que eles passaram a mão pelos pés. A Bíblia Sagrada diz em que quem pecou foi Adão e Eva pecaram. Porém a Bíblia diz que Deus foi em busca de Adão e começou: Adão, 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 onde estás? Até que esse então, ouvindo a voz do Senhor, disse: ouvi a tua voz, temi e escondi-me. O que eu aprendo com isso? Eu aprendo que na lógica humana, quem era para ter ido até quem? Era Adão que era para ter ido até a Deus. Era Adão que era para ter ido: Senhor, eu errei, eu pequei, não era para me ter feito isto. Bem, é a lógica humana, mas não foi assim que aconteceu. Foi o próprio Deus que foi até Adão, e é assim até os dias de hoje. Você que está aqui nesta noite, e eu não sei como é que você se encontra. Talvez você está se achando a pior pessoa deste mundo. Talvez você está se achando um nada, ninguém. Talvez você diz: olha pastor, para falar a verdade, eu estou pensando em jogar tudo para cima. Eu não sei da sua vida, mas o Espírito Santo sabe o porquê está lhe dizendo isso. Coloque uma coisa no seu coração: se Deus não o quisesse, se o Senhor o estivesse desprezando, se o Senhor o estivesse rejeitando, se Ele não mais se importasse com você,
pode ter certeza, Ele não lhe teria lhe trazido aqui nesta noite. Você não veio porque você decidiu vir, não, eu vim porque eu decidi vir, não. Está na Bíblia. A Bíblia Sagrada diz que ninguém vai ao Pai sem que o Filho não queira. E ninguém vai ao Filho sem que o Pai não o envie. Então você vir até a Deus é o mesmo chamado de Deus, onde Ele mesmo diz: vinde a mim, vós como estáis. Mas só que a Bíblia Sagrada diz em que os que o desprezam, os que o rejeitam, também serão tratados com desprezo. Não pelo fato de simplesmente que Deus deixa ao léu por sua conta e risco, mas é uma forma de que a pessoa desperte, acorde, abra dos olhos. Infelizmente nós pais temos a tendência de às vezes amenizarmos a correção sobre os filhos. Às vezes nós pais meio que fazemos vista grossa, porque querendo ou não, não queremos ver o sofrimento dos nossos filhos, mas Deus é diferente. Deus não trabalha dessa forma. Deus ele não trabalha da forma com que nós pais tratamos os nossos filhos. A Bíblia Sagrada diz que Deus como pai corrige o filho, não no intuito de menosprezá-lo, desprezá-lo, rejeitá-lo e jogá-lo para bem longe, não, pelo contrário, mas para que ele caia em si. Você lembra do filho pródigo? A Bíblia diz que ele chega até o pai, pede uma parte da herdade, o tem como se fosse morto, o desrespeita, o rejeita, o menospreza, o inferioriza, faz pouco do próprio pai. E a Bíblia diz que o pai não contendeu com ele, não brigou com ele, não bateu de frente com ele. Ele simplesmente, por experiência de vida, ele simplesmente entregou ao filho o que ele pediu. A Bíblia diz que o filho se achou-se que podia viver conforme, sem orientação do pai, porque talvez já tinha engrossado a voz, ou talvez já tinha alcançado maioridade. Bem, eu posso andar agora como eu bem quiser. Claro que o pai ficou com o coração partido, mas até que a Bíblia diz que ele foi com seus, entre aspas, amigos, porque na verdade não são amigos, porque o verdadeiro amigo te aproxima de Deus. O verdadeiro amigo é aquele que diz: ei, vamos orar. O verdadeiro amigo é aquele que diz: ei, eu tenho sentido a sua falta na igreja, viu? O verdadeiro amigo é aquele que diz: ei, vamos fazer um propósito de oração e jejum. O verdadeiro amigo é aquele que, vendo o seu erro, te corrige e não faz vista grossa ou passa a mão por sobre a tua cabeça. O verdadeiro amigo é aquele que se compadece do seu sofrimento, sem que esteja uma pedra na mão para ver se consegue jogar a primeira. O verdadeiro amigo é aquele como, entre aspas, ainda que muito amigos, mas foram amigos no começo como Jó, que saíram de longe e foram ter como Jó quando estes ficaram sabendo que Jó perdera tudo quanto tinha, mas que logo depois, infelizmente, sabemos que passaram a mão pelos pés. O que eu posso lhe dizer verdadeiramente, em nome do Senhor Jesus, é que a Bíblia diz que o filho então caiu em si, porque enquanto ele era o ibope, enquanto ele era a fama, todos estavam à sua volta, o abraçavam, festejavam, comemoravam, celebravam. Mas até que então a Bíblia diz que foi gastando dissolutamente. E é isso que o mundo faz. O mundo na verdade nos quer como atração, mas só que a atração perde a sua validade. Repito, o mundo nos quer como uma atração, mas até sermos atração no mundo, perde a sua validade. E quando essa validade vai embora, acabou-se, já era. Já tem que se tirar da prateleira e colocar outro no lugar. É o que o diabo faz. O diabo, ele na verdade, ele quer exatamente fazer isto. Tirar da prateleira, como que a Bíblia diz, como nós que somos luz, que não fomos feitos para estar debaixo do alqueiro, mas na prateleira, para dar luz a todos os da casa. E aí, biblicamente, a Bíblia diz em que o filho pródigo, então, até que caiu em si, e lembrou-se do pai, e disse: sabe de uma coisa? Na casa de meu pai, eu tinha onde sentar-me, na casa de meu pai, eu tinha onde comer, e aqui onde eu estou, eu nem das bolotas dos porcos eu posso me alimentar. E a Bíblia diz que caindo em si, porque existe esse momento, e a Bíblia diz, nós sabemos muito bem, que ele retorna, e agora ele vai honrar ao pai, que nós sabemos que é uma representação de Deus para comigo, para contigo e para conosco, mas também que trazemos essa representação para com os pais da terra. Ora, a Bíblia Sagrada diz que sendo nós maus pais, sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos.
Você quer o seu filho no melhor colégio, você os quer trabalhando no melhor emprego, você quer seu filho com a melhor roupa, você quer o seu filho viver num conforto, talvez conforto esse que você nem viveu. Uma vida em que você almejou, desejou e quis, mas não teve, não porque simplesmente não quis, mas porque talvez os seus pais não conseguiram lhe dar. Talvez você quer tratar o seu filho com todo respeito, com todo amor, com todo carinho, porque talvez você traz um trauma da infância, porque quando criança você não tinha isto. E talvez você era aquela pessoa em que você quer tratá-lo desta forma. Não é errado, é correto, mas só que proteção demais muitas vezes desprotege. E aí o que é interessante, sabe o que é? É que em meio a tudo isto, a Bíblia diz que sendo nós maus pais, e olha que a Bíblia diz maus pais, e tudo o que mais queremos é o melhor dos nossos filhos. E aí a Bíblia Sagrada diz, então está escrito na palavra de Deus, procuramos dar boas dádivas aos nossos filhos. Eu acredito que seja por conta disso que é o segundo mandamento, quando a Bíblia diz, honra ao teu pai e à tua mãe. Honra a teu pai e a tua mãe, para que viva longos dias de vida sobre a terra. Bem, tudo bem, quando eu digo para que viva longos dias sobre a terra, parece longevidade de vida. Já sei, eu vou alcançar os 100 anos, os 200 anos, porque eu honro meus pais. Esta expressão, honra ao teu pai, para que viva, esta palavra para, propósito, para que viva, significa no hebraico, significa para que desfrute da vida. Quando nós honramos os nossos pais, nós desfrutamos da vida. Nós desfrutamos da vida. Ah, mas os meus pais, olha pai, olha pastor, não é fácil. Lidar com os pais, meu Deus do céu. Não seria o contrário? Talvez você que é difícil dos seus pais lidar com você? Será que não é o contrário? Será que o contrário não é o que está acontecendo? Será que às vezes você é como quisesse inverter a situação, porque você quer ser honrado pelos seus pais, mas você mesmo não os honra? E aí a Bíblia diz, para que vivas, para que desfrute em vida, longos dias na terra. Em outras palavras, o que ele quer dizer? Para que você não passe a sua vida sem antes desfrutar dela, por ter honrado seu pai, sua mãe. Honra está em toda a Bíblia. Por isso que a Bíblia diz, então, honrarei aqueles que me honram. Então, se vocês me honrarem, eu vou honrar vocês. E não é o tratar da honra do que eu oferta, eu dizimo, amém. É uma lei espiritual, ofertar e dizimar, mas não é propriamente isso que ele simplesmente quer de mim e de você. Ele quer muito mais do que isto. Ele quer que você amanhece o dia e o primeiro pensamento da sua cabeça é que você possa lembrar-se dele, porque aquele dia você nunca viveu. É um dia que você nunca viveu. O amanhã você nunca viveu. E quando amanhã você abrir os seus olhos, você ainda não terá vivido, porque ele ainda não acabou. E de repente você amanhece o seu dia e você o atribui a ele, as suas mãos, a sua vida, a sua casa, a sua família, o seu lar, o seu trabalho, os seus negócios, o fechar daquele contrato, o ir e o vir. E você então diz, Deus, agora eu estou preparado, Deus. E Deus diz, nossa, você me honrou, você em primeiro lugar buscou a minha presença, para que as demais outras coisas lhe sejam acrescentadas. E a porta que estava fechada se abre, e as cadeias que prendiam se quebram, os ferrolhos são despedaçados, e quando você termina o dia, você vai deitar-se e você diz, oh, louvado seja Deus, deitei, irei dormir, porque o Senhor dos exércitos está comigo. Ele mesmo diz de forma bastante clara, a lei espiritual da honra ao Senhor. Se compreendermos o papel vital desta virtude, atrairemos bênçãos sobre as nossas vidas hoje, agora e também para a eternidade. Coloque uma coisa no seu coração: você não está simplesmente sendo beneficiado por Deus por honrar a Deus. Eu lhe peço, pelo amor de Deus, olhe para os seus filhos,
olhe para os filhos dos seus filhos e posteriormente para os seus bisnetos, ainda que você diga: "Ih, pastor, fica difícil, porque na idade que eu estou, talvez eu só vá conseguir ver o neto." Mas Deus, que é Deus, verá todas as suas estações, todas as suas gerações. E biblicamente falando, a Bíblia Sagrada diz que se nós o honrarmos hoje, Ele jamais deixará de honrar aqueles, ainda que tenhamos partido. Se Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos, como Deus não visitará a honra dos pais nos seus filhos, e nos filhos dos seus filhos, e após os seus filhos? Eu acredito que a bênção é maior do que a maldição. Sim, eu vou repetir. Eu acredito que a bênção é maior do que a maldição. Como eu acredito que o perdão é maior do que o pecado. Como eu acredito que a gratidão é tão mais importante do que simplesmente uma Bíblia debaixo do braço. O que é interessante é que, se nós honrarmos Ele agora, Ele vai honrar a nossa casa. Escute em nome de Jesus. Ele vai honrar. Nossa, leia a Bíblia, por favor, jovens, senhores e senhoras. Você vai ver que a Bíblia diz que Deus não destruiu determinadas cidades, não só pelo arrependimento simplesmente, mas porque o próprio Deus era lembrado, como por Moisés. Sai da frente, Moisés! Eu vou destruir esse povo, vou acabar com a raça deles, Moisés. E Moisés, falando com Deus, disse: Senhor, lembra-te o que tu prometestes a Abraão, Isaque e Jacó. Em outras palavras, o que ele estava querendo dizer é: eles te honraram, eles honraram ao Senhor. E ele diz: tudo bem, então é isso que eu irei fazer, por conta do amor a Abraão, por conta do meu amor a Isaque, por conta do meu amor a Israel, que era Jacó, eu não os destruirei. Sim, é isso que eu irei fazer. A Bíblia Sagrada diz que o Senhor Jesus Cristo foi honrado pelo Pai, porque Ele o honrou. Ele disse: Pai, eu te honrei em vida, agora eu te peço que me honre, para que todos saibam que o Senhor me enviou. E nós sabemos muito bem que hoje estamos aqui celebrando a Santa Ceia, porque é uma forma de Deus dizer para mim e para você: até hoje eu ainda o honro. Eu ainda o honro. Sim, se nós participarmos da Santa Ceia, do corpo e do sangue, nós estamos lembrando, a Bíblia diz: comei em memória de mim. Em outras palavras, o Pai o honra até os dias de hoje. O Pai o honra até os dias de hoje. Glória a Deus por isso. Deus tem a comunicar ao homem, pela sua santa palavra, a necessidade de honrarmos com nossas primícias. Mas a primícia das primícias deixa de ter valor se as primícias não for primeiramente as nossas vidas. Sim, as nossas vidas. Você precisa entender que esse ensinamento é tentar te levar de volta ao primeiro amor. É você acordar, é você despertar, em que é você quem faz toda a diferença na sua vida espiritual. Sim, já estou com 28 anos servindo a Deus, mas Deus sabe que todos os dias eu não passo um dia só, se não orar 1h e pouco por dia. Eu poderia não mais fazer isto, porque já tenho 28 anos, já li a Bíblia 12 vezes, louvado seja o nome do Senhor. Não, mas é importante que nós entendamos que Deus, acima de tudo, está em primeiro lugar. E talvez, me perdoe, você esteja meio que baleado espiritualmente falando, talvez meio que enfraquecido espiritualmente falando, e você não entende por que você está assim. Você estar assim não é por outra coisa, mas é por conta do seu desleixo no mundo espiritual. Você não lê a Bíblia como deveria ler, você não jejua como sabe que deveria jejuar, você não ora como sabe que deveria também orar. E você simplesmente meio que vai levando Jesus de qualquer jeito. Sim, você não está pecando, você não está errando o alvo, mas você está fazendo o pior mal que uma pessoa podia fazer para si mesmo. Você meio que está tratando as coisas espirituais de qualquer jeito, de qualquer maneira, de qualquer forma. Então você vem para um culto, você vem para uma reunião, e aí então a levita tem que estar dizendo isso, fale com Deus, e depois vem o pregador e diz: abra a sua boca.
Nós esquecemos que nós saímos de casa para honrarmos a Deus, para louvarmos a Deus e não sermos adorados, e não sermos celebrados e festejados. Ou então, de repente, nós precisamos de uns canhões, né? Porque nós queremos plateia. Então eu vou comprar uns canhões. Deixa terminarmos de pagarmos a luz solar. Então tudo bem, vou colocar um telão do tamanho do mundo aqui. Vou colocar aqui então os canhões. E vai ficar aquele show pirotécnico. E talvez isso ajude. E talvez a gente vai ficar. Isso é mera produção, não contra, não estou falando mal. Louvado seja Deus, sim, que consiga se fazer isso. Mas eu quero que você abra dos seus olhos, querido, porque biblicamente falando, a Bíblia Sagrada diz que Ele honraria os que o honrasse. Nossa, nós estamos na casa alheia. Ei, olhe para mim, nós estamos na casa alheia. Você entrou nesta noite na casa dos outros. Não entrei não, pastor, passei o dia na minha casa. Não, você entrou na casa dos outros, porque esta casa não é sua, não é minha, não é nossa, é do Senhor nosso Deus. E é falta de respeito entrar na casa dos outros sem primeiramente não falar com o dono da casa. Nós podemos muito bem sermos postos para fora dela. Nós podemos muito bem sermos presos por causa disso. Porque é violação. E muitas vezes, sem nós percebermos, nós vamos meio que fraquejando em tudo isto. E simplesmente depois a nossa vida está meio que de cabeça para baixo e não entendemos o porquê. Não compreendemos e não entendemos por que eu estou nessa situação, por que eu estou desse jeito. Se nós entendermos verdadeiramente em nome do Senhor Jesus, em que uma das primeiras primícias que Deus quer receber de nós, as nossas vidas, é o eis-me aqui, o seja feita de mim a tua vontade, que não viva eu, mas Cristo vive em mim. É o verdadeiramente renunciarmos a nós mesmos. Sim, é verdade, em nome de Jesus de Nazaré. Eu hoje estava no sofá antes de vir para cá. E eu estava lá sentado, eu juro por Deus. E eu fui tomado por um pensamento. No meu pensamento, diante de Deus, olha o que veio na minha mente: que tédio de vida. Antes de eu vir para cá, o Davi estava sentado ao lado, eu estava sentado ao outro lado, vendo a melhor seleção jogar a Fortaleza. E eu estava lá, mas eu estava com os olhos vendo a televisão, mas a minha mente não estava ali. E diante de Deus, diante do Deus em cuja face estou, falo por tudo quanto sirvo ao meu Senhor, veio um pensamento na minha mente: que tédio de vida! Que tédio de vida! Que tédio, vida, que tédio de vida! Sim, veio isso na minha mente. E como que dizendo assim na minha mente: nossa, veja que você não tem diversão, você não passeia, para onde quer que você vá, a única coisa que você faz, se você vai fazer uma visita, falar da palavra de Deus, se você vai para a igreja fazer ela falar da palavra de Deus, se você, aonde quer que você esteja, se você senta, quer seja para comer um sanduíche, sempre vai ter pessoas dos quais você terá que ser uma pessoa que vai ensinar a palavra de Deus. E na minha mente: que tédio de vida! Me diga que diversão há nisso. Me diga, pelo amor de Deus, que alegria há nisso. Me diga que alegria há você não viver a sua vida e sempre, com todo respeito, viver a vida dos outros, no bom sentido. De se preocupar como é que está o casamento daquele casal, como é que está os filhos, como é que está no trabalho, como é que está o emprego, como é que está. E você passa pela vida e chega aos 51 anos de idade, sendo que eu sirvo a Deus muito mais tempo do que eu servi ao mundo.
E na minha mente tudo isto, e ali estava passando a grande seleção, e eu estava com os olhos ali, você está entendendo, irmão? E o Satanás na minha cabeça, que tédio de vida, que tédio de vida. O Davi percebeu e colocou a mão nas minhas costas, pai, o senhor está bem? Ele não sabia do que eu estava pensando, então eu voltei assim, sim filho, eu estou bem. E eu então respondi ao diabo de todo o meu coração, eu não abri a boca, eu não falei. Eu só disse sim, pode ser um tédio de vida, sim. Mas é um tédio de vida em que não há para a glória de Deus honra maior do que ser usado por Deus. Glória a Deus! Glória a Deus! Sim, primícias. Mas é primícias também ofertar e dizimar. Olha só o que é que ele diz aqui, evidenciando que Deus não está preocupado com a oferta, e sim com a qualidade do ato e seu propósito, a qualidade do ato e seu propósito. Eu estava na igreja do Nova Metrópole, eu nunca esqueci disso, eu já falei algumas vezes aqui. E eu me lembro então que chegou o momento da oferta, e no outro dia eu peguei o gasofilácio, então eu sacudi as ofertas sobre o pirô para agradecer a Deus, para abençoar e dizer, Senhor, obrigado por todas essas pessoas. Deus sabe o que nós fazemos antes. Enquanto eu então separava as ofertas, eu percebi que havia uma cédula, não pelo valor, mas havia uma oferta de R$2. O problema não era o valor, o problema é como ela se encontrava diante de Deus. Olha, irmão Jorge, ela estava tão amassada, que quando eu vi aquilo diante do meu Deus, eu disse, Deus está amarrado. Eu peguei aquela oferta do jeito que estava, separei, contei as demais, depositamos, louvado seja Deus por isso na igreja do Nova Metrópole. Há muito tempo atrás eu falei lá. Quando chegou no outro domingo, eu peguei a oferta, subi no altar e disse, gente, por gentileza, alguém aqui, com todo respeito, não é pelo valor, mas sim pelo ato, pela atitude, pela forma, pela maneira, alguém por gentileza poderia depois do culto me procurar, que possa ter ofertado desta forma a Deus? Porque você não vai em um caixa eletrônico, e ainda que você retire dinheiro, você não recebe ele amassado. Você não vai numa lotérica pagar uma conta de água, e se a cédula estiver toda amassada, você desamassa antes de entregar. Terminou o culto, a pessoa me procurou, e eu sei que a pessoa fez isso não porque era má, não porque quis ofender a Deus. Não, essa não foi a intenção. Eu sabia que ela sentiu-se envergonhada por ofertar aquela oferta, coisa que não era preciso ela sentir-se envergonhada, porque era a Deus que ela estava ofertando, não era o homem. Eu a lembrei da viúva pobre, quando a Bíblia Sagrada diz que pegou as simples moedas e pôs sobre o altar, e quem estava sentado ao lado, está lá escrito no livro de Marcos, Jesus de Nazaré. O próprio Deus, o dono da casa, estava ali e a elogiou pelo seu ato. Então ela olhou para mim e disse, pastor, porque olha, na mesma hora, como se uma coisa dissesse, é isso? E eu então, com muita vergonha, eu amassei e coloquei dentro do gasofilácio, para que as pessoas não pudessem ver. E eu peguei a cédula, eu desamassei e disse, pois aí, irmão, em nome de Jesus, a senhora vai guardar essa cédula aqui. E no próximo culto que a senhora vier, a senhora vai ofertá-la de novo. E vai dar uma tapa na cara do diabo. E vai mostrar para o nosso Deus que a senhora o honra. E vai mostrar para o diabo que não é o quanto, mas é a forma, a maneira com que a senhora honra o Senhor. Amém, meu pastor? E assim ela fez. É interessante entendermos sobre isso, porque evidenciando que Deus não está preocupado com a oferta, e sim com a qualidade do ato e seu propósito. Esse processo podemos chamá-lo de honra. Caim e Abel. Meu Deus, veja que a Bíblia diz que o próprio Deus saudou a Abel.
Porque esse foi e pegou do que tinha de melhor, ele pegou da melhor ovelha e levou até o altar e a sacrificou para o Senhor. Caim podia ter feito a mesma coisa, mas não fez. A Bíblia diz que ele pegou das coisas piores que tinha, ele fez a mesma coisa que Abel fez, mas só que infelizmente com propósitos diferentes, com atitude diferente. E o próprio Deus disse: por que descaístes o seu semblante? Por que estás tristes? Por que estás abatido? Então de repente, eu e você nós vamos orar. Então aqui são 2 quartos, e você vai orar naquele quarto, e eu vou orar neste quarto de cá. Então eu entro nos meus aposentos, e quando lá eu entro, eu simplesmente entro nos meus aposentos, e lá eu fico de boca fechada, sem falar nada, ou ainda que falando a Deus, sim. E você do outro lado, você entra lá daquele lado de lá, e de repente você começa a ser como um samaritano, e você começa a dizer: ah, Senhor, porque eu não sou digno de sequer de levantar a minha cabeça ao céu, não sou digno de estar na tua presença, eu sou falho, eu sou um pecador. E de repente, quando nós sairmos juntos, Deus vai lá e te honra. E por que a mim não honra? Porque foi o ato. Veja que nós fomos orar, e oração para os ambos é a mesma, para ambos é a mesma coisa, mas o ato, a atitude, a postura, a forma que você se portou diante de Deus vale muito mais do que qualquer posição eclesiástica. E naquele momento Deus estará te honrando. Deus honrou a Neemias porque acreditou que Deus era Deus, para que através dele reedificasse Jerusalém. Deus honrou Moisés porque nele acreditou que Deus poderia perdoar, ainda que ele tivesse começado passando a mão pelos pés, matando a 2 soldados egípcios. Deus honrou a Paulo, que antes era Saulo, ainda que este, sabendo em que tinha consentido na morte de Estevão. Deus poupou a Nínive, uma vez que estes reconheceram seus erros, e a Bíblia diz: em jejuns e em pano de saco oraram ao Senhor, e Deus viu seus arrependimentos. E a Bíblia diz que Deus os honrou quando que o próprio profeta ficou sentado para ver o mal, para ver a cena, e este Deus o repreendeu e disse: ei, eu pus uma mamoeira do teu lado, tu não regou, tu não plantou, fui eu quem a coloquei aí, e você está dessa forma por quê? Sim, você está desse jeito por quê? Por que que eu não me preocuparia com esses a quem eu os fiz a minha imagem e semelhança? Em Gênesis capítulo 1, versículo 26 ao 27 diz: Deus deixa claro que a presença da Trindade, utilizando o verbo no plural, façamos, eles estavam presentes quando Ele te fez. Uma ação realizada por mais de uma parte, ou seja, temos logo no ponto de partida pela primeira vez a aparição da evidência da Trindade Santa, de Deus Todo-Poderoso. Deus nos fez sua imagem e semelhança, com um propósito claro de sermos santos, como nosso Deus é. Assim sendo, como criaturas fomos feitos com o propósito de adorá-lo e honrá-lo. Nós fomos feitos com o propósito de adorá-lo e honrá-lo. Sim, você pode ver no livro de João, a Bíblia diz que nós fomos feitos para adorá-lo. A Bíblia diz no livro de Salmos, está escrito que Deus a nós nos fez pouco menor do que os anjos. Mas a Bíblia diz que Ele honrou-nos e coroou-nos e deu-nos a terra aos filhos dos homens. E Deus fez com um propósito para adorá-lo, para glorificá-lo, para exaltá-lo. Então eu quero pedir que nesta semana, em nome do Senhor Jesus Cristo, sim, eu quero lhe fazer um pedido pelo Espírito Santo. Essa semana será a semana dos adoradores. Você vai ganhar muito mais adorando do que só pedindo, eu lhe garanto. Você vai ter o testemunho para chegar até a mim e dizer: pastor, eu quero contar um testemunho. Sim, talvez você queira então partes bíblicas, então vamos lá. A Bíblia diz que foi Miriam dançando, adorando a Deus, que o mar se abriu. A Bíblia diz que Josafá,
Estava meio que na peleja, sem saber o que fazer, e Deus instruiu a Josafá: Josafá, você vai fazer o seguinte, deixe de orar e comece a adorar. A Bíblia diz que Josafá não mexeu uma palha para vencer Senaqueribe. A Bíblia diz que Paulo e Silas estão na prisão, eles estão manietados, chicoteados, amarrados, e a Bíblia diz, e quem não conhece aquele louvor, Silas, e agora Silas, o que é que nós vamos, Silas perguntou lá no louvor, Paulo, o que vamos fazer? Bem, o que é que nós íamos fazer quando nós fomos pegos? Bem, nós íamos orar, nós iríamos adorar a Deus da Porta Formosa. Bem, talvez aqui não seja tão bonito, é uma cadeia, nós estamos todos chicoteados, mas o nosso Deus está aqui, então vamos adorar. E quando começarmos a adorar a Deus, as portas se abriram, os ferrolhos romperam, as cadeias se quebraram. A Bíblia Sagrada diz, está escrito, a Bíblia Sagrada diz, está escrito, em que agora está um homem chamado Josué. Estou preocupado, como é que eu vou derrubar essas muralhas? Deus sabe que você está preocupado. Talvez você esteja se perguntando, como é que eu vou derrubar essas muralhas? É uma muralha intransponível. Sim, existem coisas que Deus permite que apareça na nossa presença, na nossa frente, para que nos leve a uma dependência real de Deus. E a Bíblia diz que o Deus Todo-Poderoso instruiu: você vai dar 7 voltas, com mais 7, e depois das 7, mais 7 voltas. E sim, agora o que é que nós vamos fazer? Vocês vão tocar as buzinas, e quando vocês começarem a tocar, vocês vão gritar. Eu creio que aquele grito aos ouvidos de Deus era: o Deus que nós servimos é grande, Jericó! Mas antes de uma Jericó há um Jordão, porque a Bíblia Sagrada diz que eles estão diante do Jordão, é uma multidão de pessoas. E agora, eu não sou Moisés. Moisés abriu o mar, e Deus então falou a Josué: põe a arca à frente, põe a minha presença à tua frente. Olha para o irmão que está do teu lado, diz: põe a Deus à tua frente, meu irmão. Põe a Deus à tua frente. Os injustiçados serão justificados, diz o Senhor. Põe a minha arca à frente, a minha presença à frente. E agora eu quero que você diga para que o povo marche. Mas não é só andar, eu quero que vocês comecem a adorar. E começaram a adorar. E a Bíblia diz que quando os pés dos sacerdotes adentraram a água, parece que a água não iria se mover, porque seus pés se molharam. Diferente quando se abriu o mar vermelho, em que a terra já estava seca, enxuta, mas mesmo assim eles adoraram, e o Jordão se abriu. Essa semana vai ser para adorador, não vai ser para murmurador, não vai ser para quem reclama, droga de vida, péssima vida, isso não vale. Não, adore, 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 adore. Vão te chamar de louco, mas Deus vai te chamar de sábio. Vai ser semana de adoradores. Sacode esse irmão que está do teu lado e diz: nós vamos adorar. Glorificado seja Deus, exaltado seja Deus, engrandecido seja Deus, bendito seja o nome de Deus, porque não conheço outro Deus semelhante a ti. É o Senhor que abre porta, é o Senhor que fecha a porta, é o Senhor que dá vitória, é o Senhor que alarga os caminhos e alarga as fronteiras, é o Senhor que peleja a minha peleja, é o Senhor que guerreia a minha guerra, é o Senhor que vai à minha frente, é o Senhor que me guarda à direita, é o Senhor que me guarda à esquerda, é o Senhor que me protege na minha retaguarda, é o Senhor que está sobre a minha cabeça, é o Senhor que firma os meus pés, é o Senhor que conduz os meus caminhos, é o Senhor que prepara a minha mão para a peleja, é o Senhor que me faz forte mais do que os meus adversários, é o Senhor que dá-me a entender acerca dos fracos e como lidar com ele, porque dos tais também sou como um deles. A ti seja a honra, a ti seja a glória, a ti seja o poder, a ti seja o louvor. Louvado seja o nome do Senhor.
Que isso, Hélito? Que isso, Hélito? Está na Topic. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E vai entrar o passageiro e vai dizer: está doido? Não, meu filho, eu estou cheio de Deus. Obrigado, Jesus. Gênesis 1, 26, 27 diz: façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança, que ele reine sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra. Assim, dessa forma, desse jeito, Deus criou o homem à sua imagem, criou a imagem de Deus, criou o homem e a mulher. Deus nunca fez nada somente para si. Deus não trabalha no egocentrismo. Deus não se centraliza somente nele. Eu sou o cara, eu sou o tal e vocês que se explodam. Não, Deus fez tudo isso para que você desfrute. Então Ele merece que você o aplauda agora e diga: obrigado, Senhor. Deus te deu o emprego para por meio dele ter o seu ganho para manter a sua casa. Deus te deu os teus filhos para te honrar. Deus te deu os teus pais para você honrá-lo. Deus te deu o carro para vir para a sua casa e para o seu trabalho e até passear. Sim, o Deus Todo-Poderoso restituirá a cada coisa que o diabo tomou de você. Aleluia. Sabemos que é um tema delicado e que tem a incomodar muitas pessoas, mas é um tema citado mais de 2.000 vezes na Santa Escritura. Honra é citado mais de 2.000 vezes na Bíblia. Portanto, não é algo que deve ser desconsiderado. Deus tem a trabalhar esse tema, pois são poucas as coisas capazes de endurecer o coração e afastar o homem de Deus, como o dinheiro. Sim, eu amei a pregação, glória a Deus por isso. Olha, mas eu não gostei daquela parte do ofertório. Quem nunca ouviu isso? Mateus 6, 21 diz: pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Malaquias capítulo 1, versículo 6 ao 10 diz: o filho honra o pai, e o servo ao seu senhor. Bem, é para ser assim. O filho, sim, Deus está dizendo uma coisa lógica, não é uma coisa do outro mundo. O filho honrar seus pais não é um favor, é uma lei espiritual. Porque os pais não aconselham para o mal. Os pais já viveram a vida que os filhos ainda não viveram. E os pais não querem que seus filhos passem pelo que ele passou. Então ele diz: vai estudar, porque ele não quer que o filho sofra na mão de outros, mas que seja um cabeça quando este estiver ocupando uma posição. Cuidado com determinadas amizades, porque o pai já deve ter na sua infância, infelizmente, se frustrado com determinados, entre aspas, aparentes amigos. Teus pais não são intrometidos, eles não querem mandar em você, eles só querem o melhor para você. Sim, os que estão lá fora, que na verdade, o que eles querem é a tua obediência. Eles querem que vocês sejam como eles, que façam o que eles querem, e se você não fizer assim, você vai ser chamado de otário. Não queira ter muitos amigos, porque pode ter uma certeza de uma coisa: a Bíblia diz, está escrito, em que o homem terá vivido uma vida inteira, se esse em sua vida tiver adquirido ao menos um amigo. Olha o que a Bíblia diz: um amigo.
Sim, você pode ter seus pais como um bom amigo. Confie neles. Ah, mas tem certos assuntos que eu fico meio, sabe, assim, meio sem jeito para falar. Mas eles vão saber te instruir. O filho honra o pai, o servo, o seu senhor. É para ser assim. Deus espera que nós honremos os nossos patrões. A Bíblia Sagrada diz que toda autoridade, está escrito no livro de Romanos, a Bíblia diz que toda autoridade foi constituída por Deus. E a Bíblia diz que tu ter louvor das autoridades faz o bem. Se você fizer o bem e você de repente está sendo injustiçado pelo teu patrão, pela tua patroa, descansa no Senhor, porque Deus vai lidar com eles. Não faça aquela muquequinha de gente, tá vendo, olha, você faz mais do que todos aqui, e eles eram para te honrar e não te honram. Saia de perto desses, se afaste deles, corra deles, porque um coração amargo até as palavras são fel. Cuidado com quem tenta te colocar contra a autoridade, porque estás na hora do peca-pacapá, da cobrança vinda do alto. Deus diz na sua palavra, está escrito, eu lhe juro por Deus, Deus diz que nós devemos servirmos ao homem como servimos ao Senhor. Porque se não servirmos ao homem que os nossos olhos veem, como serviremos a Deus que os nossos olhos não podem ver? A questão é que, infelizmente, nós somos pessoas insujeitáveis e parece que nós precisamos para poder nos sujeitar a alguém. Sim, por isso que eu acredito que o homem percebeu que a melhor coisa que tinha era salariar o trabalhador, porque de tal forma não conseguiria jamais levá-lo à obediência. Então nós sujeitamos a outras pessoas por conta do soldo, do salário do final do mês. Então você não está honrando simplesmente porque você ganha o seu salário. Na verdade, você o está desonrando, porque você serviria de verdade, biblicamente falando, se você o servisse na presença e na ausência. Quem é você quando alguém se aproxima de você para falar para você de uma autoridade? Como você se porta diante disto? Você é dos tais que se deixa levar, porque esses na verdade são como raposas que podem destruir o teu muro de pedra. Veja que Deus diz, o pai, a Bíblia diz que o filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos exércitos a vós outros, ó sacerdotes, dos quais todos nós somos diante de Deus, porque Deus nos fez reis e sacerdotes, que desprezais o meu nome. Vós dizeis, em que desprezamos nós o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais, em que te havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta o teu governador. Acaso terá ele agrado em ti e te será favorável? Diz o Senhor dos exércitos. Agora, pois, suplicai o favor de Deus, que nos conceda a sua graça. O que está acontecendo aqui, para encerrarmos, é que naqueles tempos você tem que ler Gênesis, Êxodo, Levíticos e Números, e leia Deuteronômio, que você vai como se estivesse fazendo a resenha de todos esses que eu acabei de falar. Deus tinha falado a Israel que esses então preparassem o novilho para o sacrifício.
E Deus disse: olha, vocês vão fazer o seguinte: vocês vão separar o novilho e vão sacrificá-lo para mim. Com isso eu perdoarei os pecados de vocês no derramar do sangue. Mas deixa eu dizer uma coisa: eu quero que vocês tenham trabalho em relação ao sacrificar. Sim, eu quero que vocês tenham trabalho no ato de sacrificar. E como é que vocês irão fazer? Vocês irão cuidar, vocês mesmos, dos seus próprios sacrifícios. Pensa comigo, olhe para mim, preste atenção. É bíblico, eu lhe juro, é bíblico. Deus falou para Israel. Deus estava querendo dar uma lição a Israel. Deus estava dizendo: só em vocês terem o trabalho de fazerem de tudo, em que a ovelha não fique manca, não fique surda, não fique cega, não fique com qualquer defeito, vocês vão pensar 10 vezes antes de pecar. Era isso que Deus queria do povo. Imagine só, naquele tempo não era tão moderno como nos dias de hoje. Não tem esse pasto maravilhoso que tem hoje. Eram muitas pedras, e as ovelhas tinham que às vezes subir monte, onde às vezes tinha uma ramazinha para se comer. Então eles podiam torcer a patinha, pronto, já não servia mais para o sacrifício. Poderiam carrapichos, enganchar nos carrapichos e arranhar, já não servia mais para o sacrifício. E Deus disse: vocês terão trabalho para que vocês então pensem 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 15 vezes antes de pecar. Para vocês entenderem que o perdão do pecado de vocês não foi simplesmente no estralar de dedo, houve sacrifício. E assim foi então estipulado pelo próprio Deus. Então imagine que você tinha que cuidar da ovelha, você tinha que cuidar do novilho, e tinha que estar atento. Ele não podia quebrar a pata, não podia ficar cego, não podia ficar surdo, não podia ter uma mancha, não podia ter um arranhão, não podia ter nada disso. Até que chegava o dia e a hora, então tinha que se conduzir para Jerusalém. E eu imagine só, você trazer um animal de lá para cá, como se você trouxesse do Crato para cá, ou das Malvinas para cá. Você tinha que vir com todo cuidado, porque senão não teria valido a pena tanto sacrifício, tanto esforço, durante todo o tempo que você cuidou do animal para sacrificá-lo. Até que chegasse o momento de você sacrificá-lo e colocá-lo sobre o altar. Por isso que, biblicamente falando, você vai entender por que Jesus ficou indignado. Pessoas que não lerem ou não estudam, às vezes levantam pensamentos esses que, meu Deus, tenha misericórdia. Está vendo? Jesus de Nazaré quebrou tudo quando estava na porta do templo. Jesus de Nazaré, isso, Deus não quer que falemos de oferta na igreja. Santa ignorância. Deus tinha falado no Velho Testamento que eles tinham que eles mesmos terem trabalho de criar, manter, cuidar de seus sacrifícios até ser posto no altar. E agora, como nós, seres humanos, procuramos o mais fácil, os mercadores agora, entendendo isto, viram a oportunidade de ganhar um dinheiro. Então é mais ou menos assim, gente. Eu quero que vocês a partir de hoje poupem de todo sacrifício, poupe-se de todos os esforços. Olhe para cá, por favor. Eu quero que vocês se poupem de todos os sacrifícios, de todos os esforços. Vocês não precisam mais se cansar. Vocês não vão ter mais do que estar juntando cocô de ovelha. Vocês não vão ter mais do que estar dando banho em ovelha. Vocês não vão ter que tirar a lã da ovelha para que nasça uma nova. Não, vocês vão ter tudo pronto agora, a custo de tanto. Oh, coisa boa! Então eles seguiam suas vidas, e quando era no tempo do sacrifício, eles vinham no templo, e estava lá posta a porta do templo, os mercadores vendendo ovelhas para todo o gosto que tivesse, novilhos a todo gosto que tivesse. Então eles chegavam, e o mercador dizia: esta ovelha aqui, olha que ovelha bonita, olha que ovelha gorda, olha que coisa mais linda, esta daqui, olha, você vai comprar esse sacrifício pelo um precinho, nada mais nada menos do que tanto. E assim então eles fizeram.
Então agora eles vinham, compravam as ovelhas e iam diante do altar e diziam que seriam eles que tinham feito todo aquele sacrifício de manter aquela ovelha separada até apresentar diante do Senhor. E é isso que Deus está falando. Deus está dizendo: vocês estão trazendo sacrifícios mancos, coxos, não porque eles tinham defeito simplesmente, mas porque esses, os tais, tinham tomado tamanha atitude. Quando Jesus quebra tudo, a Bíblia diz que não foi Jesus que citou o versículo, mas os apóstolos lembraram do que está escrito. Eles lembraram do que está escrito através da boca de Davi: o zelo da tua casa me devora. Por isso que, biblicamente falando, é importante que nós entendamos em que o Senhor nosso Deus, e aí você vai entender uma coisa, eu quero que você preste bem atenção e eu encerro aqui agora. E quando for no domingo que vem, em nome do Senhor Jesus, nós já daremos início a partir de compreender o processo de ofertas de animais no contexto bíblico. Você sabe o que é interessante? É que se você for no livro de Mateus, capítulo de número 1, se você for em Lucas, se você for em Marcos, se você for em João, cada um começa de uma forma diferente. Mas existe algo peculiar no Mateus capítulo 1. É a genealogia de Jesus Cristo. E você já deve ter lido lá e talvez se perguntado: por que está escrito assim? Quando você lê Mateus, capítulo 1, versículo 1, está escrito assim: essa é a genealogia de Jesus Cristo. Jesus, filho de Davi, filho de Abraão, porque Abraão gerou a Isaac, Isaac gerou a Jacó e Israel, e aí continua a sua descendência. Olhe para cá. Você já deve ter se perguntado: por que a Bíblia diz Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó? E por que na genealogia de Jesus Cristo, quando o Espírito Santo começa falando da sua genealogia, ele diz: filho de Davi e filho de Abraão? Por que não filho de Jacó? Por que não filho de Isaac? Já que é Abraão, Isaac e Jacó. Sabe por quê? Olha para cá. Porque para os ocidentais, para o povo de Israel e demais, se você não sabe, Deus mede o homem pela soma dos seus sacrifícios. Deus mede o homem pela soma dos seus sacrifícios. Me diz qual foi o sacrifício que Isaac fez. Pode ler. Qual foi o sacrifício que Jacó fez? Mas eu falo de Davi e de Abraão, dos quais Deus vai dizer: encontrei a Davi, filho de Jessé, um homem segundo o meu coração. E Abraão vai chamar Abraão meu amigo. Abraão, com 72 anos de idade, Deus falou ao seu coração: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Já imaginou? Você acreditar em uma voz sem nunca sequer ter visto Deus? Você chegar e dizer: vamos largar tudo, porque eu ouvi uma voz, e esta voz então me disse... Olha o tamanho do sacrifício que esse homem fez, sem falar que ele mesmo esteve disposto a sacrificar o próprio filho. Davi, quando que um rei, que poderia estar com sua espada desembainhada, motivando o exército, estava dentro de uma tenda, tremendo de medo. Enquanto isso contaminou a todo o exército. Se você é a linha de frente lá onde você trabalha, você não tem que ter
medo. Se você é linha de frente lá onde você trabalha, você não tem que ter medo. Se você é linha de frente na sua família, você não tem que ter medo. Se todos correm para você, para que você os ajude, então você não tem que ter medo. Você é linha de frente, sou meu pastor, eu sou linha de frente. Então saiba, escrito está, que as linhas de frente Deus fez como pedra de pedeneira, em que a Bíblia diz que é inquebrável. Deus mede o homem pela soma dos seus sacrifícios. Pela soma dos seus sacrifícios. Deus não está pedindo que você venha e pegue, quer seja o que for, e sacrifique. Mas Deus está pedindo que você se sacrifique por Ele. Que você se sacrifique para Ele. Ele não está mandando você se martirizar. Não, não é nada disso. Mas olha o sacrifício que é. Não vos torneis ansiosos por coisa alguma, mas antes sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. O que Deus está querendo dizer é: antes de você ficar ansioso, confie em mim. Me busque primeiro. Antes de você sair avaliando quanto custa isso, quanto custa aquilo, antes de você correr atrás do agiota, não deixa eu entrar no meu aposento e falar com meu pai que está em secreto. Ele ouve e responde publicamente. Antes de você ficar aí sem conseguir dormir a noite inteira, parece mais um zumbi. Se for para orar, ore. Não tem problema, pode passar a noite acordado. Mas se for para ficar, a Bíblia Sagrada diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Tem linhas de frente aqui, se tem, dá glória a Deus. Tem linhas de frente aqui, dá glória a Deus. Então se levante em nome de Jesus, se coloque de pé. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor derrame sobre ti bênçãos sem medidas. Com isto, para a glória de Deus, nós temos então a terceira parte desta mensagem: honra, uma lei espiritual. Vamos aplaudir o Senhor bem forte.